a partir de meados de novembro de 2022, o senhor aponta que várias reuniões ocorreram para tratar exatamente dessa questão de como reverter o resultado das eleições. E que uma dessas pessoas que tratava desse assunto era um ex-assessor internacional do ex-presidente, o ex-assessor Felipe Martins, que vinha acompanhado de um jurista. E diz o senhor que foram mais de 2 encontros dessas pessoas com o ex-presidente Jair Bolsonaro e, juntamente com esse jurista, eles apresentaram um documento ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada. O senhor se recorda? Eu gostaria que o senhor explicasse como foi essa apresentação e do que se tratava o documento. Sim, senhor. Então, agora, em termos de data, não me lembro bem como foi, mas me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia basicamente de 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né? De estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. Esse documento, o senhor disse que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Também previa, o senhor disse, uma comissão eleitoral. Sim, senhor. Essa comissão eleitoral iria... Qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição, né, baseado numa eleição anulada. Algo então, assim. Seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. O senhor teve ciência ainda do documento quando o Felipe Martins apresentou ao colaborador o documento ele apresentou em documento impresso e de forma digital para que fossem feitas as alterações? Eu não estava na sala no momento que foi feito as alterações. Depois, quando ele saiu, que ele sentou do meu lado ali, que é ali que eu vi o documento. Ele estava quem, no papel, perdão? o Felipe Martins. Né, que aí já estava com as correções, ele estava com o computador para fazer essas alterações solicitadas pelo presidente. Então, o senhor teve acesso Sim, senhor, eu vi o documento. E o presidente hoje réu Jair Messias Bolsonaro também teve. Sim, senhor. E Felipe Martins que levou esse documento. O senhor se recorda o nome do advogado, entre aspas, jurista, que acompanhou? Agora de cabeça eu não me lembro, mas inclusive foi um dos motivos que eu retornei à Polícia Federal, foi para identificar quando eles trouxeram, se eu reconhecia ele, mas que é um nome, não sei, não estou recordando. Após essas alterações feitas nos termos que o senhor disse, esse enxugamento, né, que o então presidente Jair Messias Bolsonaro fez nesse decreto, nessa minuta de decreto, houve uma nova reunião. O senhor diz Sim, senhor. Sim, senhor. Ele voltou mais uma vez lá para conversar com o presidente. E nessa reunião é que ficou acertado que seriam chamados os comandantes das forças para terem ciência desse documento. Sim, senhor. E só que quando os comandantes vieram, a apresentação que foi feita inicialmente foi só da parte dos considerandos, que foi a parte que eu presenciei porque é o que operava o computador. Então, foi projetado na tela, né, com a participação do Felipe Martins nessa reunião. Então, foi só a primeira parte que foi apresentada, que me parece, nesse dia. A outra parte, com os artigos do tal do decreto, Estado de Sítio e Defesa, ou ele não foi apresentado nesse dia, ou nós não estávamos presentes no momento. Então, mas nessa reunião, quem estava presente? Nessa reunião, onde foram os considerandos, estavam os 3 comandantes de força, se eu não me engano. O Felipe Martins estava presente também, e eu estava ali operando o computador, projetando na tela. Houve a projeção na tela dessa minuta do decreto dos considerandos. Só dos considerandos. E o então presidente Jair Messias Bolsonaro presente também. Sim, senhor. Aonde foi essa reunião? Foi na biblioteca do Palácio do Alvorada. Na sequência houve, aqui segundo o depoimento do senhor, houve a reunião do dia 7. A reunião do dia 7 de dezembro, em que participaram os generais, ou foi essa no dia 7?
Eu acho que teve mais uma. Eu acho que teve mais uma depois. Porque houve várias reuniões do presidente com os comandantes de força, às vezes só com um, às vezes só com o outro, mas com os três juntos, acho que foram umas 2, 3 que ocorreram. Nessa reunião do dia 7, o senhor também participou, também operando o computador? Não, senhor. Não, senhor. Só entrava nas reuniões quando tinha que apresentar alguma coisa, levar algum recado ou projetar alguma coisa na tela. Quando não havia projeção, ainda mais com os comandantes de força, eu ficava fora. Nessa reunião do dia 7, o senhor, depois da reunião que houve com os comandantes e o presidente, então o presidente Jair Bolsonaro, o senhor logo após conversou com o general Freire Gomes, então comandante do Exército? Sim, senhor. Praticamente, eu chegava muito cedo no Alvorada e saía muito tarde, 10h30, 11 horas, praticamente todo dia. Principalmente nesse período, foi um período muito conturbado, né, até pelo problema de saúde do presidente. E o general Freire Gomes, ele estava muito preocupado, né, de se tomar alguma atitude sem ser ele consultado ou, de alguma forma, poder intervir. Então, várias vezes ele pedia para ir, quando eu saísse do Alvorada, para ir conversar com ele. Né, ou se ele tinha alguma informação, ele me ligava, falaram que fulano foi aí. Então, eu saía, e como eu morava próximo dele, eu passava na casa dele, às vezes 11h30, meia-noite, né, para conversar com ele sobre o que estava acontecendo nesse período no Palácio do Planalto, no Palácio Alvorada. O senhor também aqui afirma que o ex-presidente teve várias reuniões com os generais, que o ex-presidente Jair Bolsonaro não queria que o pessoal saísse das ruas. Esse pessoal seriam as pessoas em frente aos quartéis do Exército? Sim, senhor, os manifestantes. Os manifestantes. E também é que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha certeza que encontraria uma fraude nas urnas eletrônicas e, por isso, precisava de um clamor popular para reverter a narrativa, que o ex-presidente estava trabalhando com duas hipóteses. A primeira seria encontrar uma fraude nas eleições e a outra, por meio do grupo radical, encontrar uma forma de convencer as Forças Armadas a aderir a um golpe de Estado. O senhor confirma essas declarações? Sim, senhor. Não era algo tão explícito assim, né? Tanto que eu comentei que foi a minha visão dos fatos do que estava acontecendo. Né? Sempre se teve a ideia que pudesse, até o final do mandato, aparecer uma fraude real nas urnas. Tanto que em todas as minhas mensagens que foram, né, abertas aí por parte da investigação, todas elas eu falo que não foi encontrado nenhuma fraude, que tudo ficou no campo da estatística, que, de certa forma, não ia acontecer nada. Até porque não tinha apoio dos comandantes militares e não tinha subsídio de ter encontrado uma fraude ou algo que pudesse ser o estopim de algo. Em alguma dessas reuniões, em algum momento, após as eleições, até o dia 31 de dezembro, algum comandante, algum ministro, algum assessor apontou alguma fraude real nas urnas eletrônicas? Não, senhor. O que apareciam eram estatísticas. Né? Os dados eram tirados aí do próprio site do TSE, trabalhados em computadores para tentar achar alguma coisa que pudesse levar a uma fraude, mas não se conseguiu comprovar nada.